Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, meu povo apaixonado por televisão. A TV Saudades está muito feliz hoje, recebe uma grande atriz, apresentadora, produtora brasileira, com um trabalho marcante aí da televisão, do teatro e também do cinema. Converso hoje com a atriz Cris Couto. Cris, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Imagina, eu que agradeço, Américo. Super obrigada. Muito legal esse trabalho de memória da TV. Muito bacana. É, e, e eu gosto, Cris, de começar a coisa pelo princípio mesmo, perguntando para você o seguinte: imagino que tenham sido momentos diferentes. Quando você tomou contato com a arte, em que momento você decidiu que seria o teu caminho e qual foi a tua trajetória para... você estudou, foi hora de voo, como é que foi isso? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha mãe me colocou para trabalhar muito cedo. Com 16 anos, ela falou: olha, se vira. E como ela trabalhava no meio da moda, ela sugeriu que eu fizesse alguns trabalhos como modelo e manequim. Isso foi nos anos 70, tá? 1976, 77, por aí. Então, foi Ah, nessa época que eu comecei a fazer trabalhos como manequim, e num dos desfiles eu tive a sorte de encontrar com o Pedro Sayad, que era um grande diretor de desfiles, e ele tinha convidado a Luíse Cardoso e o Milton Dobbin, que não está mais aqui entre nós, para fazerem uma apresentação durante o desfile de um arlequim e uma colombina, ou um pierrot, não me lembro exatamente. Mas e eu me lembro que durante os ensaios a Luíse falou para mim: Nossa, você tem maior jeito para teatro. Você não quer fazer teatro? Eu falei assim: Adoraria, mas eu não tenho grana, tal. Ela falou: Não, eu te dou uma bolsa lá no tablado. E foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a fazer aula com a Luíse, aí a Luíse entrou numa novela, aí eu continuei com a Sura Bertichevsky e com o Miltinho, fazia aula com eles. E essa foi a minha introdução, e o momento exato que eu achei que eu podia dar certo nessa área foi no primeiro ano de apresentação do curso lá no tablado, que a gente sempre faz uma apresentação no final do ano. A gente apresentou um tango argentino, da Maria Clara Machado. Eu fazia não era a Carminha, eu não me lembro exatamente qual era a personagem que eu fazia, mas eu me lembro da sensação exata de, na hora de entrar no palco, de vir uma coisa dentro de mim, que eu falei: nossa, eu acho que é por aqui. Eu fiz alguma coisa, eu tenho um pouco de palhaça, né? E Foi eu aí fiz que a alguma mosquinha coisa mordeu? que... É? Foi aí que a mosquinha mordeu? Foi exatamente aí. Eu falei: acho que aí, aqui é o meu caminho, pode ser por aqui. Impressionante como da tua geração o tablado fez grandes atores, né? Você trabalhou com... você é cria do Damião?
Não, o Damião dava aula lá na época, mas eu não fiz aula com ele, não. Eu só fiz com o Milton e com a Sura. Mas você deve ter sido colega do Dedé, Dedé Matos. Ah, sim, o André Matos, É, claro. hoje, Ó, a turma era a Andréa Beltrão, que estava lá na época, a Fernanda Torres fez essa peça comigo, a Fernandinha, ela fazia uma personagem de 73 anos, ela tinha 13 na época. olha, que Foi o interessante. primeiro ano lá no tablado. E quem mais que era dessa turma? A Andréia, a Fernanda, o Jansen, o Eduardo Martini, era Olha, dessa turma também. Olha, quem mais? O João Brandão, que hoje escreve dramaturgia. É uma turma incrível. Sem contar a Cacá Murtê, que está sempre lá, que é, né, sobrinha da Maria Clara Machado, e o Jansen, enfim, era uma turma enorme, você é muito boa. você é de Americana, né? E você veio para São Paulo e depois foi para o Rio de Janeiro. Com que idade? Então, eu nasci em Americana, mas eu nunca morei em Americana. Eu morei 9 anos em São Paulo, depois eu mudei para o Rio com a família. Aí a gente ficou 3 anos no Rio, dos 9 aos 12, depois a gente foi para Brasília, e aí eu voltei para o Rio com 15, 16 anos, e aí fiquei direto até mudar para São Paulo em 1989. Diz uma coisa, você falou aí que você tinha, você era público de TV, público De teatro, eu assistia teatro. Minha mãe me levava para ver umas peças de teatro, eu ia ao cinema também, sempre gostei muito de teatro e de cinema, você tinha sempre. ídolos da dramaturgia nacional? Oi? Não Você entendi. tinha ídolos da dramaturgia nacional? Não, nessa época não, só depois que eu comecei a estudar, porque a verdade é que quando a gente está lá no tablado, a gente aprende uma coisa que é muito importante, que é a improvisação, é desinibir, é se soltar, é conhecer pessoas, é socializar, essas coisas importantes na vida, né, de uma pessoa. Mas a faculdade, na época, a faculdade de teatro no Rio, ninguém fazia, porque ela não era uma coisa completamente teórica e que enfim, não te ajudava. Isso era o que a gente tinha, assim, meio na época, a turma toda, né? E então eu comecei a estudar depois, quando eu fui trabalhar com tapa, trabalhar com leitinho. Aí eu Hum. realmente comecei a estudar, né? Mas você, Estudar autores. Aí eu comecei a estudar o eh, Martins Pena, Nelson Rodrigues, enfim. mas você não tinha Aí, atores que você admirava? Por exemplo, você via novela? sim, Tinha sempre atores que vi você novela. admirava, tinha atores que você, poxa vida, esse aqui adora, aquele aqui. O que eu quero saber de. Atores, Oi? atores, você diz Atores, né? atores ou atores, sim, sim. Enfim, mas você diz assim que eu tenha trabalhado com eles Não, na não. época, Eu quero eu saber. trabalhei muito. O Jorge Fernando foi um diretor me ajudou muito, né? Eu fiz 2 peças com ele quando eu estava começando. O que eu Eu queria fiz. saber, na verdade, quando eu fiz essa pergunta, Cris, era É, como que é, de repente, passar de público a colega, de pessoas que se admira. sim, mas isso demorou muito para acontecer, não é assim que acontece, né? Mas, Porque, por exemplo, as coisas que eu fiz na televisão, acredito que você deve saber, no começo eram coisas muito pequenas. Eu sempre fui muito convidada para fazer coisas muito em função da minha beleza, vamos ser bem claros aqui, né? E então eu nunca tive assim uma base, eu não tinha um grande amigo, então na verdade eu sempre tive participações pequenas. Então esse contato com as pessoas que, por exemplo, eu adorava o Marcos Paulo, achava ele maravilhoso, um grande ator e tudo, conheci ele, mas isso foi acontecendo ao longo dos anos. Quando eu comecei mesmo, é, não tinha isso. Assim, eu reconhecia, por exemplo, que a Fernanda Torres, apesar de muito provavelmente por ser mãe, filha da Fernanda Montenegro, eu tinha uma tal, mas a gente sabia ver que aquela pessoa ali estava para o teatro, né? Estava em função do ofício
de atuar. A Andréia Beltrão também era uma pessoa que, na época, não era ainda. Logo depois, ela, na Armação Ilimitada, e ela mostrou o que ela era, mas no teatro a gente já conseguia perceber um pouco assim. Mas eu nunca tive muito esses ídolos, assim, Mas nunca você, muito. mas vocês, aqui, se tiver a informação certa, na televisão são mais de 40 anos já, né? Só de televisão. O que eu quero saber de você também é o seguinte: você já deve ter vivido situação contrária. Trabalhar com jovens atores que, nossa, Cris, eu te acompanho desde pequena. Assim, Como é que é isso? ah, Como é que é isso? essa, o que é legal é assim, isso acontece muito hoje, assim, e vem acontecendo há alguns anos, principalmente por causa da MTV. Eu fiquei 8 anos na MTV, né, trabalhando como apresentadora. O filme é baseado na biografia I, Tina, de 1986, e conta a vida da cantora desde o tempo da sua relação complicada com Ike Turner. Ainda em fase de filmagens, a história de Tina deve chegar aos cinemas americanos só em junho, mas já está dando o que falar. Por exemplo, Tina foi capa da última Vanity Fair e ainda vai dar uma entrevista para o próximo número da Playboy americana. Aproveitando o embalo, a gente esteve falando com Angela Bassett, que fez a mulher de Malcolm X, e Larry Fishburne, de Os Donos da Rua. Eles vão ser os próprios Ike e Tina Turner no filme. E essa época da MTV era uma época muito especial, porque era o primeiro contato de todo mundo com a chegada da internet. Eu me lembro que a gente pediu uma pesquisa na internet, ia almoçar, voltava, a pesquisa ainda estava baixando, de tão demorado que era. Então, era o comecinho da internet. A gente não tinha YouTube, então você ligava a televisão e assistia clipes de música, pessoas falando sobre música, falando sobre cinema. Então foi um momento muito especial da MTV, eu acho, para nós, para uma grande parte, né, dessa geração. Então hoje em dia muita gente me para na rua e fala: nossa, eu assisti a você pequenininha, nananã. E muito também do telecurso, sabe? Tem muito isso. Eu adoro quando as pessoas falam que assistiram o meu trabalho, seja onde for, e que gostavam e que acompanhavam. Eu gosto muito desse retorno. Agora, você consegue traçar um paralelo entre a jovem atriz que você foi, com teus ideais na época, com teu conhecimento na época, com teus objetivos na época, com o jovem ator de hoje? É parecido ou o mundo mudou tanto que também a relação com a profissão mudou? Eu acho que foi mudando, eu fui amadurecendo, eu fui me sentindo muito mais segura, porque eu nunca tive uma autoestima sensacional, muito pelo contrário, minha autoestima nunca foi, ela é sempre caída. Então eu tenho que fazer esse movimento todo para levantar a bola, mas eu faço tudo dentro de mim, na verdade. Então eu acho que Mas eu digo assim, Cris, o jovem ator de hoje é diferente da jovem atriz que você foi em relação à profissão, em relação à carreira? aí eu acho que sim, eu acredito que a internet te abre muitas possibilidades, muitas. Então eu vejo que os jovens hoje em dia, primeiro eles têm um material enorme, porque a internet é isso. Se você quiser pesquisar uma peça do teatro alemão, você vai entrar no YouTube e você vai pesquisar. Se você quiser ver um filme feito por não sei quem, você vai entrar lá e você vai conseguir assistir. Na época que eu era jovem, que eu comecei a fazer teatro, era outra coisa. A sua pesquisa era uma pesquisa muito mais rudimentar, muito mais... E você tinha que ir atrás, a sua curiosidade que te movia, né? Na verdade, eu acho. Não sei.